Tu te abeirastes na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes que em meu barco eu não tenho nem ouro nem prata, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos e a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amado, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros mares, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Graças a Deus. Isto se chama hino de chamada, né? Hino de chamada. A vida era pescar, a vida era pegar umas lambarizinhas, não lambari, né? Forma de dizer. Os peixinhos para lá e para cá, para sustentar a família, até que Jesus olhou nos olhos e disse: vem e segue-me. Quando você sente esse chamado, não há quem te segure, não.
disse: Senhor, eu vou contigo procurar outro mar. Ele disse: então eu vou fazer vocês pescadores de homens. E aí estamos até hoje pescando, né? Pescando. Boa tarde a vocês. Vocês que vieram neste culto, quero dar as boas-vindas e agradecer a todos pela consideração que vocês têm tido pelo trabalho, pelas orações, as doações, tudo que vocês têm feito para darmos continuidade. Tanto a igreja presente quanto os irmãos que estão nos ouvindo à distância. Boa tarde a todos. Estamos chegando na reta final aí de mais um ano, né? Graças a Deus. E logo estaremos aí preparando nossas palavras iniciais para a chegada de um novo ano, né? Se nós estivermos vivos até lá, nunca se sabe. De vez em quando morre um. Ontem mesmo o irmão Nilton morreu, né? Nós o sepultamos ali dentro de um tanque de água, levamos ele em determinado local e o batizamos, o sepultamos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E ele está muito feliz e nós também estamos muito felizes. Graças a Deus por tudo, né? Nós estamos programando mais uma viagem ali para Cardoso Moreira, para juntos cultuarmos com os irmãos, o irmão Elias Matos, né? Elias Evangelista Matos, e a sua família. E eu acredito que o irmão Antônio vai comigo, não sei quais outros irmãos que estão dispostos também aí. Até agora ninguém me confirmou e eu não posso esperar para a última hora, né? Eu termino indo sozinho, como da outra vez eu fui sozinho para Belo Horizonte com o irmão Ronaldo. Então, quem estiver disposto, nós vamos sair daqui talvez na sexta-feira e voltando no domingo. E seria bom que todos vocês que ficam pudessem estar aqui no culto de domingo, porque vamos ter pregador aqui no domingo, viu? Bem, eu não tenho um aviso para hoje, apenas agradecer o Paulinho. Já está dormindo já, né? Ele foi me levar um presente lá em cima, né? Uma lembrancinha. Essa criança, ele tem ideia de adulto, né, irmão Paulo? Tem ideia de adulto. A preocupação é ele ficar adulto antes do tempo. Ele sai com cada coisa, né? E quando ele sente no coração, sai da frente. Ele trouxe para mim essa lembrança, uma lembrança muito bonita, até parece. Pois é, ele pegou uma foto minha e trouxe de lembrança para mim. Mas sabe o que acontece? Ele pegou uma foto melhor que eu tenho. Eu sempre gostei dessa foto, eu estava no auge aqui nessa foto. Era no tempo ainda do site Fé Perfeita, @UB, quem lembra disso, né? Que eu falava, UB se escreve com 2 B's, né? No tempo da evangelização que veio a irmã Lindaura, né? Veio o irmão Manuel. Era o tempo que tínhamos esse primeiro site, um site numa página gratuita. E nessa época nós estávamos fazendo esse trabalho de evangelização. Foi quando eu tirei esta foto e usava ela em capa de CD. Inclusive esta foto foi para o CD Julgo Desigual, onde fala casamento com descrente que não dá certo, né? E nesse tempo eu estava menos feio, menos gordo. Eu não estava tão gordo, não estava tão feio, não estava com tanto cabelo branco. Então acho que a melhor foto minha que eu já tirei foi esta aqui. Ele trouxe num cartãozinho aqui. Obrigado, meu presente de Natal. Obrigado, irmão Paulinho. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos ler as Escrituras. Como vocês sabem, no mês de junho passado, o reverendo Kossuek, ele iniciou uma série de ensino que ele intitulou A Doutrina de Cristo. E nesta série, ele pega tudo o que ele já pregou durante os anos, né, espalhados em seus sermões, e juntou em uma única série. Estamos traduzindo para o nosso idioma e acredito que isso dará uma apostilha de estudo doutrinário. E eu pensei que antes de fazermos isto, eu poderia usar seus rascunhos, porque ele não disponibiliza o texto, mas apenas o rascunho que ele usou para pregar o culto, algumas páginas. E nós paramos um pouco com a série A Presença, para então iniciarmos esta série, porque eu tenho percebido que esta série responde muitas perguntas. E nós estamos pegando seus textos, traduzindo para o nosso idioma, e eu estou comentando, deixando gravado para ajudar tanto aqueles que já vieram para estudar conosco as Escrituras, como aqueles que virão futuramente. Este, portanto, é o culto de número 10
desta série que nós estamos pregando aqui, sendo que eu ainda estou comentando com vocês o rascunho de número 4 dele. Quer dizer, em 3 rascunhos que ele disponibilizou, nós tivemos 9 cultos. E agora eu estou com o rascunho de número 4 para irmos entre o culto de número 10 ao culto número 12 ou 13 ou mais, não sei. Eu acredito que isto para nós é mel na rocha, né? Mel na rocha. Então vamos ler as Escrituras. São João capítulo 10, versículo 30 e 39. São João capítulo 10, versículo 30 ao 39. Está escrito assim na palavra do nosso Deus: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhes: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Vamos orar? Senhor Deus, relembrando em nossas mentes, ou levando nossas mentes para imaginar o que aconteceu naqueles dias, quando este grupo de incrédulos questionaram a teu Filho Jesus Cristo. Bem sabemos o que se passou no coração daquelas pessoas, porque nós hoje enfrentamos estes mesmos espíritos, enfrentamos esta mesma ignorância, esta mesma falta de fé e de crença na tua palavra, entre aqueles que vão contra aquilo que é a verdade, e mais uma vez nos chamamos de blasfemos quando afirmamos aquilo que está nas Escrituras. Mas sempre tem aqueles que abrem o entendimento para compreender a tua palavra. Sempre tem aqueles que recebem de Deus, o Pai, a revelação de quem é Jesus Cristo. E é por estes que tu estás aqui na terra para ensiná-los e dirigi-los. E nós te agradecemos porque cremos que fazemos parte desta grande família, onde tu mesmo és o nosso Pai. E Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, aquele que foi enviado para ser o intercessor ou o intermediário entre ti e nós, porque estávamos afastados e desgarrados como ovelhas. E teu Filho Jesus Cristo veio como um bom pastor para dar a vida pelas ovelhas e trazê-las de volta para o redil. Nós te agradecemos nesta hora por este tão grande privilégio que temos de nos assentar um ao lado do outro como irmãos e irmãs e juntos estudar a tua palavra. Abençoa isto em nossas vidas. Te pedimos o nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Intitularemos o culto de hoje: Como Jesus e Deus são um. Qual é a forma como isto acontece? Como é este entrelaçamento? Como foi que Jesus explicou estas coisas? E por que isso não foi entendido desde então? Desde que Jesus disse quem ele era, não foi entendido suas palavras. Então, nós vamos examinar neste culto a forma como Jesus e Deus são um. E a pergunta que nós fazemos em primeira mão é: como que Jesus e Deus eram um? Alguém pode responder? E você não poderia responder isto a menos que você conhecesse as Escrituras. E Jesus disse que quem não conhece as Escrituras erra o alvo. Errai por não conhecer as Escrituras. E não conhecendo as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Não conhece a virtude de Deus. Então nós descobrimos pela palavra de Deus, a nossa resposta é que Deus é a palavra. Se você não souber disso por revelação, você não vai entender como Jesus e Deus é um. Deus é a palavra e a sua palavra é vida. Vida.
E Jesus manifesta a palavra de Deus, o Deus vida de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Quando ela é manifestada, ela traz para nós Deus vida, a vivificação que você precisa para estar vivo na presença de Deus, porque na presença de Deus as pessoas morrem. Somente os filhos recebem a vida do próprio Pai para poder se manter de pé diante da sua presença. No sermão Gafanhoto, Locusta e Lagarta, William Branham pregou este sermão no dia 23 de agosto de 1959. No parágrafo 140 e 143, observa as palavras do irmão Branham. O Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou nele no dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João o batizou. João disse: eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu, e uma voz dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Jesus disse que Deus estava com ele. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não Jesus e ser um com Deus, mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. E vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado quando vocês tentam pensar que Deus é um como o seu dedo é um. Ele não pode ser o seu próprio Pai, ele não pode ser. Eu não sei que parte aqui que não entenderam, não é? Agora, o irmão Branham está nos permitindo saber, com estas suas palavras, que Deus e Jesus eram um, no sentido em que Deus estava habitando no corpo de seu Filho. Mas eu também quero mostrar isso para vocês, que esta unidade entre Deus e seu Filho, ela foi mais além, ela foi mais do que apenas Deus habitando em seu Filho. É mais do que isso. O fato é que Jesus e Deus são um, porque Deus é a palavra e Jesus manifestou esta palavra no mesmo sentido que Deus era um com a sua própria palavra. Assim como Deus é um com a palavra, Jesus se torna um com Deus e manifesta para nós esta palavra para que nós também nos tornemos um com Deus. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 17: mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também. Nós entramos nesse detalhe 2 cultos anteriores a este, quando falamos sobre as visões de Jesus. Então, para aqueles que aprenderam aquela parte, agora nós pegamos mais este esclarecimento. Em João 5, versículo 19 ao 21, observe como está na Bíblia. Em verdade vos digo, João 5, 19. Em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Agora, você pode dizer assim: você leu errado? Será que você não leu errado? Ele diz que assim como o Filho vivifica quem quer. Sim, isso é o que você lê nas Escrituras. Isto é o que nós podemos ler nas Escrituras. Mas você provavelmente está pensando que aquele que está sendo falado é o Filho. Mas não é, porque o Filho não pode fazer o que ele quer fazer. Jesus disse que o Filho não pode fazer nada, mas o que o Pai faz primeiro, então o Filho faz. E por que aqui está dizendo o Filho faz a quem faz, vivifica aqueles que quer? Veja, e é assim como Jesus e Deus são um. E nestas palavras, que podem ser mal compreendidas, está justamente a resposta que nós precisamos. O Pai é a palavra, Deus é a palavra, Deus, o Pai. E quando Ele está fazendo em sua palavra, Ele mostra ao Filho que Ele está fazendo, dando cumprimento à sua palavra.
E o filho vê Deus na visão fazendo, seja como você queira chamar isso, ou de que forma isto possa ser. E então ele entra na visão, em outras palavras, veja, o Pai está dando cumprimento ao seu próprio propósito, à sua própria vontade, a palavra que ele designou, que diz que não voltaria vazia. E então ele mostra aquilo a seu filho. O filho então entra na visão, do jeito que aconteceu com o irmão Brana, vocês sabem agora do que eu estou falando. O chapéu tem que estar na cadeira para isso ser feito. Se você lembrar, o irmão Brana disse que todas as peças têm que ser colocadas em ordem, para que ele então entre na visão. Foi mostrado, ele em oração foi mostrado, antes dele orar por aquela criança, não é? Foi mostrado que entrava um senhor com uma certa idade, colocava o chapéu em cima da cadeira ou em cima da mesa. Chegou uma senhora com um vestido, não sei, colorido, entrou assim e falou tal coisa. Ele viu toda aquela cena antes. Veja, Deus estava mostrando para ele a obra feita. A obra feita. Aquilo estava sendo feito em uma dimensão. Em uma dimensão. Precisava agora o vidente, o profeta, entrar na visão. E para ele entrar na visão, as peças tinham que estar encaixadas em seus devidos lugares. Tudo tinha que estar no seu devido lugar, para que ele pudesse entrar na visão. Você simplesmente não pode ir e fazer que todas as peças estejam prontas. Ele não podia ir chamar aquela mulher para entrar na casa. O William Branham não podia dizer para aquele senhor sentar naquela cadeira. Não podia dizer para ele pegar o chapéu e colocar no lugar que ele viu na visão. Não. Vê? Não pode. Não podia atrapalhar nada, mexer em nada. As coisas teriam que acontecer naturalmente. Essas coisas dependem da soberania de Deus. Então ele estava em cena no momento que as peças estavam encaixadas, e ele atuava nesta dimensão que ele tinha visto o que ele tinha visto em outra dimensão. Vê? Agora, se a visão está nesta dimensão de uma outra dimensão, eu não sei como é que isso se encaixa. E francamente, isso não nos cabe, não importa para nós saber dessas coisas. Como é que Deus faz isso? Mas o importante é que William Branham, o profeta vindicado de Deus, disse que não podia fazer nada, até que Deus lhe desse uma visão, primeiro, sobre aqueles acontecimentos. E ele então nos disse que o Filho de Deus também operava desta mesma maneira. Deste mesmo jeito, o Filho de Deus operava. Vê? Primeiro Deus mostrava a visão e ele então fazia o que Deus disse. O que Deus disse para fazer, o que Deus mostrou para ele fazer. A mesma coisa acontecia no ministério do irmão Branham. Agora, antes de nos aprofundar nesse aspecto da unidade de Deus, vamos voltar para aquele ponto do início, não é? O primeiro argumento de como Deus estava vivendo em Jesus, como é que Deus e Jesus eram um. Jesus explicou como que ele e Deus eram um. Ele disse isso em várias escrituras. Ele disse que Deus estava nele. A forma que eu sou um com o Pai é porque o Pai está em mim. Esta é o pensamento aqui. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias e acompanhar comigo a mesma leitura que nós fizemos, isso seria muito bom, outra vez. Em João capítulo 10, versículo 30. João 10, versículo 30. Veja aqui as palavras de Jesus. E vamos analisar elas com certo cuidado, com certo interesse, como temos que fazer com toda a Bíblia. Eu e o Pai somos um. Aqui é onde os unicistas, ou o só Jesus, param bem aqui. Eles leem esta declaração sem tentar descobrir o que Jesus estava dizendo com esta afirmação. Eu e o Pai somos um. Jesus, porém, não explica a si mesmo. Ele não explica a si mesmo. Ele só diz: meu Pai habita em mim, o qual me faz ser um com ele. Este é o pensamento. Porém, ele não explica desta forma. Isso significa, Jesus não explica a si próprio. Ele poderia ter dito: eu estou fazendo essas obras porque o Pai está morando dentro de mim e ele me mostra o que fazer. Ficaria claro, não ficaria assim? Mas ele disse isso. Não posso fazer nada sem que o Pai me mostre. O que o filho vê o Pai fazer, então faz igualmente. O Pai está em mim fazendo as obras.
Eu e o Pai somos um. Se você juntar todas as declarações que Jesus deu, você vai ter exatamente a doutrina que estamos mostrando hoje para as pessoas. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Aqui está a chave, bem aí, para a compreensão de como Jesus e Deus são um. Ele disse: muitas obras boas da parte de meu Pai eu vos mostrei. Ele não estava afirmando ter feito estas coisas sobrenaturais por conta própria. Ele está afirmando que o seu Pai e ele tem um arranjo aqui, ou um relacionamento muito especial. Eu tenho mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Quer dizer, não é minha. Ele estava ali para expressar, para mostrar, para apresentar isto a eles, para declarar isto a eles. Ele afirma que o seu Pai faz as obras, que é o que ele já disse no versículo 19, antes disso aqui. Vê? Então ele diz: por qual destas obras, estas obras que é da parte de meu Pai, que eu tenho apresentado a vocês, por qual destas obras vós me apedrejais? Em outras palavras, vocês viram as obras que só Deus pode fazer. Vocês lembram que eles disseram: como pode um homem fazer esse tipo de obra? Tem que ser Deus. Ficava aquela dúvida. O que Jesus estava dizendo assim: eu tenho feito muitas obras da parte do Pai, por qual delas vós me apedrejais? O sentido claro deste pensamento que Jesus estava apresentando a eles era: vocês viram as obras que só Deus pode fazer, pois nenhum homem pode fazê-las se Deus não estiver com essa pessoa. Vê? Então, qual destas obras vindicadas, que o homem não pode realizar, qual destas obras vocês estão questionando? Foi a ressurreição? Foi o homem da mão mirrada? Foi o outro? Foi o filho da viúva? Foi a dor de cabeça da sogra de Pedro? Qual destas obras vocês estão questionando? Isso é o que ele estava dizendo para os judeus aqui, para os fariseus. Versículo 33. Os judeus responderam que eles não eram doidos a apontar uma das obras, que eles sabiam que tinha que ser Deus para fazer aquilo. O problema é que a incredulidade é tão grande que os infelizes chegam a dizer que é demônio só para não testificar que é obra de Deus. São os blasfemos por isso. Eles farão de tudo para não admitir que o que está sendo ensinado é a verdade. Porque isso quebra as pernas, quebra a espinha dorsal de todos eles. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Agora, os judeus sabiam, estes que estavam questionando a Jesus, sabiam que Deus é Espírito. Eles sabiam disso. Mas o que eles não sabiam é que Deus, esse Espírito, tinha encarnado no seu Filho. Isso eles não podiam saber. Vê? Eles não conseguiam entender isto. Eles não criam. A forma de não poder ver, não poder entender, é porque não crê, não acredita. Eles não criam em encarnação. Encarnação. Como eles ainda hoje não creem. Até hoje eles não acreditam. E eles não são diferentes dos muçulmanos e alguns outros grupos nesse aspecto, porque ambos são unicistas e ambos não podem compreender o fato de que Deus habitou no corpo de seu Filho e que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O pensamento unicista não crer nisto, mesmo lendo isto para suas congregações, dizendo que Deus estava em Cristo. Porque se eles dizem que Deus estava em Cristo e depois diz que Cristo é o próprio Deus, como é que Deus está em Deus? Em que sentido? Em que sentido? Veja, no versículo 34, estamos lendo João 10, não é? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Veja, nesta série nós temos citado várias vezes essa escritura, citando ela, comentando ela. Mas lá na frente eu chamo vocês para ler ela na própria Bíblia de vocês. Veja, João 10, 34. Respondeu-lhe Jesus:
Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou Jesus, aliás, se a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Vê que coisa. Olha as expressões de Jesus. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Como é que Jesus era um com seu Pai? Porque o Pai estava habitando nele. Agora, honestamente, de forma clara, você não pode ter isto mais esclarecido do que estamos fazendo aqui. Ele disse que o Pai estava nele, mas realmente isso não trata da crença isso realmente não trata, não é? Da crença da encarnação. Como você pode entender isto? O que eu acho estranho é que tanto os judeus como os muçulmanos, eles conseguem crer que o homem pode ser habitado por espíritos malignos. Eles creem nisso, ou pelo próprio diabo, mas negam que Deus habitasse em um homem chamado Jesus, seu filho. Eles acreditam que o diabo pode possuir uma pessoa. Eles acreditam que o espírito maligno pode possuir um corpo humano, trabalhar, agir através de um ser humano, mas não conseguem acreditar que Deus não podia estar habitando em uma pessoa. E isso significa que eles dão mais poder para o diabo do que dão a Deus quando eles creem desta forma. Quer dizer, o diabo pode fazer e Deus não. O diabo pode habitar no camarada e ficar endemoniado, mas Deus não podia possuir o corpo de seu filho e trabalhar através dele. E Jesus dizendo, é o Pai que está em mim. Ele não estava dizendo que estava com ele, acompanhando ou do lado. Ele estava dizendo que estava dentro dele. Vamos examinar outra escritura, onde Jesus falou de Deus estando nele. Vamos voltar para João 14, versículo 6. São João 14. Está escrito, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem, porque o Pai estava nele, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Para prosseguirmos, gostaria de fazer uma pergunta aqui. Por que será que Jesus disse isso? Porque ele disse, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Por que ele disse isto? Você terá a sua resposta do porquê. Ele já havia dito a estes irmãos que ele não fazia nada, porque aqui, nem onde você leu João 14, ele está falando com os discípulos, não é? A quem ele chamou de irmãos. Ele já tinha dito a estes irmãos que ele não fazia nada, é certo que ele via o Pai fazer primeiro, e então ele também fazia em seguida. Sendo assim, quando ele o fazia, era o Pai fazendo primeiro, e Jesus apenas entrava na visão para trazê-la para esta dimensão, trazer este feito para esta dimensão. Então, em essência, o que eles ouviam fazendo, na realidade, era o próprio Pai que estava fazendo. É por isso que ele disse, quando você vê a mim, você vê o Pai. E outra coisa, ele veio à imagem do Pai. E em nome do Pai, para que o corpo fosse habitado por dois seres, tornando um ser dual. Como o irmão Branham disse,
em vários sermões já pregamos sobre isso e podemos analisar pelo menos uma ou duas citações aqui. Na palestra que tivemos em Porto Feliz, o pastor Paulo disse, praticamente no meio da palestra, disse: o irmão poderia falar um pouco sobre este ser dual, porque a minha igreja não está entendendo isso ainda. Eu tenho passado algumas coisas para eles, mas eles ainda não estão entendendo claramente esta parte. É que homem humilde, um homem daquela categoria, uma eminência, podemos dizer, não é? É doutor, veja, tem os seus diplomas, tem os seus graus, vários anos vamos dizer assim, de trabalho em sua área, inteligentíssimo, mas teve a humildade de dizer: o meu povo não está entendendo ainda esta parte. O irmão poderia falar um pouco sobre isto? Por isso foi um culto de quase 3 horas, né? Um culto de quase 3 horas. Ele estava ali para puxar meu paletó na hora de parar, né? Então, se deixou, vamos indo. Mas aqui eu tenho que puxar meu próprio paletó, né? Quando eu vejo a cara de vocês meio cansada, está na hora de deixar o povo ir para casa, então. Veja aqui, veja isto. Ele recebeu aquele corpo e permitiu, ele deixou, ele entregou-se na mão do Pai, para que o Pai então habitasse nele. Então aquele corpo foi habitado por 2 seres, Pai e Filho, interagiam e trabalhavam usando um único corpo, tornando um ser dual, como o irmão Branham disse. Vamos ler o sermão Jeová Jireh, do dia 24 de abril de 56, parágrafo 53. Jeová Jireh: essa é a razão porque as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando. Outras vezes era o Pai falando. Quer dizer, uma vez era Cristo, o Filho ungido, e outra vez era o Pai que o ungiu. Ele era uma pessoa dual. E eu não sei o que nossos queridos irmãos entendem como dual. Dual não pode ser um, é 2. Não é? Não pode ser um, é 2. E a divindade tem que ter 2 seres envoltos: Pai e Filho. A plenitude da divindade em corpo. Vamos ler aqui do irmão Branham. Era o Filho falando, outras vezes era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Ele era um homem, o Filho. Deus estava nele, o qual estava tabernaculando nele, quer dizer, fazendo morada, habitação. Mas o que ele fazia? Será que ele saía por aí dizendo: eu sou o curador? Muito pelo contrário, ele disse: eu não sou o curador. Ele disse: não sou eu que faz as obras, é o meu Pai que habita em mim. Em São João capítulo 19, quando ele foi questionado por passar por um monte de aleijados, coxos, mancos, paralíticos, pessoas cegas, curou um homem deitado em uma cama. O Pai lhe mostrou para ir lá e curar. Amém. Ele foi seguindo uma visão, obedientemente seguindo a visão. Afastou-se e deixou o resto deles lá deitados, e questionaram-no. Um homem carregando sua cama no sábado. Ouça o que ele disse, São João 5,19. Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada em si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, isso o Filho faz igualmente. Não foi isso que ele disse? Eu não faço nada até que o Pai me mostre uma visão primeiro sobre o que fazer. Veja como o irmão Branham explicou esta parte, né? Agora, esse versículo seguinte, aqui deixamos um pouquinho essa citação do irmão Branham, porque futuramente nós vamos ler isso muitas vezes, até que o prego fique batido e a ponta virada ainda, para ser meio complicado tirar, né? Esse versículo seguinte que lemos aqui é outro dos versículos favoritos dos Só Jesus, dos irmãos unicistas. Mas como eu mencionei antes, eles leem somente o versículo 8 e 9 e não vê até o versículo 10 e 11. João 14, onde estávamos lendo antes. João 14, versículo 8 e 9. Você vai ver onde é que eles param, né? Veja aí nas suas escrituras.
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quer dizer, queremos tanto ver isso. Olha, se tu não mostrar esse Deus maravilhoso, é só isso que a gente precisa. Eu até posso morrer, porque é o que nos basta, né? Posso morrer sossegado se eu ver esse Deus. João 14:8. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, porque esse é o problema aqui, ó. Eles queriam ver o Pai, e eles ouviram de Jesus as palavras: estou há tanto tempo convosco. Agora, se eu já sei que ele era um ser dual, e que uma hora era o filho que falava, outra hora era o pai que falava, só o mesmo pai podia estar falando essas palavras agora, né? Ou vamos ter que separar, deixar em negrito, para as pessoas saberem quando é o pai que fala, quando é o filho que fala. Só faltava isso, né? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me entendes conhecido, Filipe. Eu só posso entender que isto é Deus, o Pai, falando através do Filho. E em sequência, quem fala é o Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Interessante você pensar sobre isto, como poderia ser essa interação, esse interagir de Deus e seu Filho Jesus, em um único corpo. Como o irmão Brando explica, uma hora era o pai que falava, outra hora era o filho que falava. Agora, se você acompanha o ministério de William Branham, veja que no momento da inspiração, quando ele estava orando, atendendo os enfermos e tendo visões, muitas coisas ele não sabia que disse, só quando ele ouvia a gravação depois. E ele revelava o segredo do coração e dizia: você ouviu o que foi dito? Não fui eu. Ele nem sabia o que ele tinha acabado de dizer, só sentia que a boca se abriu e as palavras saíram. Vê? Só quando ele ouvia a gravação da fita era que ele viu, que ele ouvia o que ele falou naquele momento. Disse: não fui eu que disse, não fui eu que falei. Então, somente um homem que pôde sentir isto em sua própria pele podia entender o ministério de Jesus Cristo e saber como foi que Deus trabalhou lá no passado, para poder dizer para nós como era que Jesus era um com o Pai. Vê? Então veja, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora, da forma que nós mencionamos, os unicistas ou os só Jesus, eles param aqui. 95% ou mais que isso dos grupos da mensagem, eles param aqui. Mas, novamente, se você for honesto ao ler as Escrituras, vamos ler para descobrir como eles são um e como que, quando você vê Jesus, você vê o Pai. Está aqui nessas Escrituras. Por quê? Só dizer que quando você me vê, você vê o Pai, não lhe diz nada sobre como isto é feito. Não diz. Portanto, a fim de ver o que Jesus diz para explicar como que, quando você o vê, você vê o Pai, você tem que ler os versículos seguintes e não parar aí. Versículo 10 e 11. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Veja, por isso que eu penso: estou há tanto tempo convosco, você não me conhece ainda, rapaz. Estou escondido aqui, né? Estou escondido nessa simplicidade, nesse corpo simples igual de vocês. Estou escondido bem aqui. Olha, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Como se Jesus estivesse implorando para as pessoas verem o que estava acontecendo. Novamente, Jesus está batendo neles com a vindicação. Vê? Com obras. Algo vindicado que só Deus podia fazer. Quando ele fala para crer nele por causa das obras, porque ele simplesmente explicou que não é ele que faz estas obras, mas é o seu Pai que está habitando nele que faz estas obras. E ele mesmo afirma que as palavras que ele fala também não são suas, não é dele. Então Jesus e Deus são um
em razão do Pai habitar nele, dirigindo-o pela palavra. É assim que Jesus e Deus são um. Veja o que disse William Branham no sermão Conferência. Essa do dia 25/11/1960. Quem a tiver é o parágrafo 73. Quando ele disse: não sou eu que faço as obras, é meu Pai, ele habita em mim. Meu Pai e eu somos um. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. E ele fez as mesmas obras que ele fez quando ele habitou naquele corpo de pé perante Abraão. Veja, para onde Mambrana leva. Aquele mesmo ser que estava naquele corpo de pé, Abraão, você sabe, Abraão chamou de Elohim, não é? Senhor. Isto era Deus mesmo. Em outra, Deus apareceu a Abraão, não foi uma vez só. Em um momento, ele se apresentou como rei de justiça, o rei de paz, Melquisedeque. Este é o próprio Deus. E agora ele se apresenta como juiz de toda a terra. E Abraão o adora e diz: meu Senhor, que é Elohim, meu Senhor. Naquele corpo que Deus se apresentou para Abraão, ele fez um trabalho, ele fez uma obra que nenhum homem podia fazer. Né? Sara estava lá na tenda, né? E ele estava de costas para a tenda conversando com Abraão, e lá Sara fez um ar de riso. Disse: Abraão, vim te dar a promessa, no tempo da vida eu te visitarei, e Sara terá um filho. E ela dava de bituca, porque as mulheres estão costurando, fazendo alguma coisa, a conversa está na sala, né? E elas prestando atenção. Daqui a pouco elas se metem na história. Não é assim não, Zé. Lembra, mãe? Pai não podia fazer o negócio. E o comprador de bode lá em casa, comprar os bodes, comprar cabra, alguma coisa assim, né? A ovelha. Estava pai fazendo negócio lá perto do cercado, assim. Longe. Mas mãe, um ouvido, que misericórdia. Ali ficava sabendo o preço, toda a discussão, e daqui a pouco ela diz lá: mas não é possível que Zé vai ser enganado por esse homem. Vão enrolar Zé. Cuidado. Os caras não valendo assim, não, gente. Mas um cuidado. Isso vale mais do que isso, que ela cuidava dos animais. Aquela coisa. Ficava de bituca, como dizem, prestando atenção. Sara foi assim também, viu? E o cuidado de Abraão. Né? Chamava ele de Senhor, um respeito, aquele cuidado. Quando ela viu aquele homem dizendo para Abraão que eles iam ter um filho, e ela pensou, ela já com quanto? 65 anos? Abraão 75. Ela disse: só eu mesmo. Ou pensou, ela só pensou, né? Só eu mesmo, uma velha dessa já, meu senhor naquele estado, coitado, já esperando a cova, tá já com o pé na cova, como podemos gerar filho? De aquele ar de riso, sabe, aquele debochezinho assim. Daqui a pouco escutou como ela estava de bituca para o primeiro ato, teve que ouvir o segundo. Por que Sara riu? Disse: eu não ri, meu senhor. Sim, tu riste. Ele revelou o segredo do coração. Aquele mesmo ser que é Deus, quando ele estava morando, tabernaculando, fazendo morada de habitação, porque ele disse: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar, ou no qual eu me comprazo. Quando ele estava no corpo do seu filho, ele fez a mesma coisa que fez lá. Era os fariseus sentados, só aquela mulher, aquela vida que ela tem. Se ele fosse um profeta, ele sabia que aquela mulher é uma prostituta. Eles pensavam só isso. Jesus se virava e disse: escuta aqui, vocês acham que eu não estou sabendo o que vocês estão pensando? Não. Amém. Eu entrei aqui e vocês não me deram, não lavaram meus pés, vocês não me deram unguento. Essa mulher já está fazendo tudo isso. Agora, só para que vocês saibam quem eu sou, os pecados delas estão perdoados. E vocês tenham cuidado para não morrer na incredulidade de vocês, né? Então, aqui é isso que o irmão Branham está mostrando, que aquele mesmo ser que estava diante de Abraão, e estava agora no corpo de seu filho, trabalhando através do corpo de seu filho. E o irmão Branham, ele faz uma sequência, ele faz aqui uma linha, como eu poderia dizer, sabe um rabo de pipa? Que os meninos pegam um negócio e amarram no outro, e faz a rabiola, como dizem, né, para poder ajudar a voar. O irmão Branham pegou uma citação, uma palavra, outra, e juntou para formar uma só aqui. Olha. Eu vou ler de novo para vocês. Quando ele disse: não sou eu que faço as obras,
Isso é um pedaço da tira, né? Sim, o entrelaço. Não sou eu que faço as obras, é o meu Pai. Ele habita em mim. Meu Pai e eu somos um. Eu estou lendo corrido, viu? As palavras de Mombrana. Isso não é coisa isolada, não. Em nenhuma citação ele faz tudo isso. Meu Pai e eu somos um. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Fecha aspas aqui. E ele fez as mesmas obras que ele fez quando ele habitou naquele corpo de pé perante Abraão. Ficou mais claro agora, né? Depois que eu fiz esse tempo. Pois bem, no sermão Como Fui com Moisés, dia 5 de maio, mês 5 é maio, né? De 1951, parágrafo 15. Você percebe, nós podemos ir em todos os sermões de Mombrana, todos, até o último que ele pregou. E ele sempre explicou a mesma coisa quando chega nessas partes. Veja no sermão Como Fui com Moisés, parágrafo 15. Quando Jesus de Nazaré, reticente, eu creio que o Pai estava nele, que todas aquelas grandes coisas que eram do Pai foram dadas ao seu Filho, todas as grandes bênçãos e dons, pois ele era simplesmente a expressa imagem do Pai. E nele habitou toda a riqueza de Deus, habitando nele, aqui, olhando para cima. E ele disse, eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim. Você vê que Mombrana sempre explica, porque quando ele pega as palavras, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, em sequência ele mostra outra parte, que é porque Deus estava habitando nele. É exatamente o que o Senhor era, Jesus era. Ele era a imagem expressa dele. Ele estava na forma de Deus aqui. E todos os poderes de Deus formados e postos em um corpo humano. Ele disse, não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Sermão Como Fui com Moisés, parágrafo 15, do dia 3/5 de 1951. Agora, como foi que Deus habitou em seu Filho? Bem, a Escritura nos diz que isto é um mistério. Você sabe sobre como é que você vai entender possessão, não sei como chamar isso, quando uma pessoa é dominada ou é possuída por um espírito, e o espírito fala através desta pessoa, realiza alguma coisa através desta pessoa. Eu já participei de sessão espírita. Já participei, eu tocava para eles dançar. Eu batia umas latas, não era bumbo, usar bumbo, essas coisas, não era lata. Essas latas de sardinha, já fazia um barulho, lata vazia. Tinha a sessão espírita e participei, via quando os espíritos baixavam, via o camarada, o médium, tomar a garrafa de cachaça ou duas, e depois não ficava nem o cheiro daquilo. Tente, vá lá. Você não vai fazer isso, claro, mas tome uma dose para você ver. Você sai todo tonto e começa a ficar meio dormente, né? Começa a ficar a cara meio dormente. Vai perdendo a noção. Mas os camaradas, eu vi ele tomar, foi 2 garrafas de pitu. Podia ser de caranguejo, podia ser de qualquer coisa. 2. Cada um é o quê? 600 ml? Então 1.200 ml. E depois não tem nem cheiro daquilo. O que é isso? Aí que está. E o demônio, você é tão doido que ainda tinha cuidado. Foi tentar abrir uma garrafa na boca, né? E disse assim, olha, os dentes da matéria estão muito fracos. Não arrancou não a tampa com os dentes não. Para não, o cuidado que ele tinha com o cavalo dele. O cavalo, que aí ele chama de cavalo, né? Sim. Não vou, botou no dente e fez força. O dente da matéria está muito fraco. E não foi adiante, não. Ia arrancar o dedo do camarada? O negócio é esse. Não arrancou, não. Mas o que eu queria dizer era que a dona da casa, onde aquilo era feito, tinha filhos aqui em São Paulo.
e pedir àquele espírito: eu quero saber como está meu filho lá, se está bem com a mulher, com a família, no trabalho. E aquele espírito dizia: espera só um pouco, eu vou sair desse cavalo e vou montar no outro lá. É assim. Fazia aquele currupi, deixava o corpo, o camarada ficava bonzinho, começava a falar com a gente, né? Baixava mais um ou dois, e enquanto isso aquele espírito saiu, que tinha nome, tinha tudo. São demônios, claro. Alguns minutos voltava depois, baixava de novo, e aí dizia como estava a pessoa, dizia como estava. Já pensou você trabalhando no espírito, um demônio te visitando só para dar notícia, para receber crédito? Misericórdia. Misericórdia. Veja, agora, por que será que as pessoas... Você sabe o que é que o Mobrana disse? Entrando em outras questões aqui já, ele disse que o espiritismo é a verdadeira imitação do cristianismo. Eles acreditam em possessão, em você ser possuído, dominado, a ponto de você perder suas funções vitais, vamos dizer assim, e outro ser trabalhar através de você. Agora, os cristãos que deveriam crer na verdade não conseguem entender como é que Deus, o Pai dos Espíritos, o dominador de tudo, ele não podia fazer o mesmo, sendo que o Espiritismo é uma imitação. Se o anticristo será o diabo, Luzbel, Lucifer, seja o nome feliz que chame esse camarada, mas ele vai se apossar de homem, vai encarnar em um homem. Agora, aquele homem é o diabo? Não, mas ele estará sendo possuído, o diabo estará encarnado. É a expressa imagem do anticristo, ele pode ser visto naquele homem no qual ele se encarnará. E qual é a dificuldade de vermos Deus encarnado em seu Filho, sendo que Jesus disse: o Pai está em mim fazendo as obras? Olha para onde eu levei o pensamento de vocês, para essa parte baixa, para poder ver se você consegue captar essa parte alta. Como é Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo? As pessoas não conseguem entender isto. Temos que usar de qual recurso? Né? Qual recurso temos que usar para fazê-los entender o que é que estamos mostrando aqui? Vamos continuar lendo aqui. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, para aqueles que querem entender como isto é feito, como é que um espírito pode entrar numa pessoa e fazer um determinado trabalho. Não é? E muitos deles, inclusive, quando estavam diante de Jesus, dizia: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esse demônio sabia quem era Jesus, ele era o Filho de Deus Altíssimo. Não dizia que ele era Deus, mas o Filho do Deus Altíssimo. Veja que coisa. Aí, se você quiser saber, mas como isso é feito, como é isto, como é que Deus estava, como é que o Criador dos céus e da terra estava dentro daquele corpo, como é que eram dois seres envoltos, então aqui está dizendo que isto é um mistério. Só isso. A Escritura nos diz que era um mistério de como Deus estava em Cristo. E sem dúvida alguma, não temos nenhuma dúvida quanto a isso, grande é o mistério da piedade, que é Deus semelhança. A semelhança de Deus. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então aqui nós temos um mistério. Agora é claro que Paulo não podia ir além disso, porque a revelação deste mistério só viria no fim dos tempos. O mistério da piedade, Paulo disse que era Deus em Cristo. E isto foi o suficiente para os irmãos da era de Éfeso. Isto foi o suficiente para os irmãos da primeira geração, a primeira geração de irmãos. Eles criam da forma correta que Jesus Cristo era o Filho enviado do Pai. Mas durante as dispensações, o diabo tirou ou surrupiou tudo isto, comeu toda a árvore, né? Sermão árvore noiva, comeu as folhas, comeu tudo, comeu os ramos, roeu a casca, deixou só o toco. Mas foi dito: eu restaurarei, não foi? Eu restaurarei. Virá uma mensagem de restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, no tempo de Paulo, ele disse o mistério da piedade, o mistério, Deus em Cristo.
Mas no tempo do fim, quando isto foi restaurado, então veio a revelação de como isto aconteceu. E então o irmão Branham pregou a divindade explicada, pregou Cristo é o mistério de Deus revelado agora. Revelado. Agora, se você não vê esse mistério sendo revelado, quando citamos essas palavras de irmão Branham, então está ruim. Está ruim. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Agora, a Escritura não diz aqui, Deus era carne manifestada. A Bíblia não diz isto. Não é o que diz. E mesmo assim, é por esta razão que tantos creem nisto. Justamente por a Bíblia não dizer que Deus era carne manifestada, é por isso que muitos acreditam que Deus era carne manifestada. Acreditam no que a Bíblia não diz. Ela diz que Deus se manifestou em em carne. Então nós precisamos descobrir como que Deus se manifestou na carne. Ou em que carne foi que Deus se manifestou. Então, só não entendem esta palavra simples. Ora, a Bíblia não diz que Deus era carne manifestada. E a crença de Cristo te traz este pensamento. O que eles não conseguem entender é esta simples palavra, em. Eles não sabem o que significa. Eles não sabem o que é água no copo. Eles pegam o copo e começam a comer o copo e acham que estão bebendo líquido. Você não vai comer o vaso, você não vai fazer nada com o vaso, a não ser apenas usar ele como um meio, não é isso? Um meio. Você não come o prato, você não come a colher. Não. Você bebe a água que está no vaso. Este vaso aqui não é água. Este copo não é água. Essa taça não é água. A água está no vaso. A água habita, ela comporta, ela tabernaculiza no vaso. E é isto que as pessoas não querem entender. Esta palavra tão simples. Em. Deus em Cristo. O Pai está em mim. Isso eles não conseguem entender. Uma simples palavra. Em. E todavia isto é muito crucial para a compreensão da divindade. Se você compreende esta simples palavra. Olha o que o apóstolo São Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, versículo 19. Ele disse: isto é, Deus estava em Cristo. Vê? Esta palavra que eles não entendem o que significa em. Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja a precisão das Escrituras aqui. Deus estava em Cristo. Deus não era o Cristo, mas Deus estava em Cristo. Essa é a palavra-chave neste versículo. Não diz que Deus era Cristo. Porque se dissesse que Deus era Cristo, aí sim a crença no Cristo estava correta. Só Jesus estava correto. Se isso tivesse correlação com todas as Escrituras. Mas a Bíblia nem diz isto, e a afirmação que eles afirmam sobre isto é contrário. Toda a Bíblia está contrária a esse tipo de ideia. Não diz que Deus era Cristo, diz que Deus estava em Cristo. Amém. E o irmão Branham disse em seu sermão Vida Escondida, como lemos em culto passado. Quando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma casa de 3 cômodos: a alma, o corpo e o espírito de Jesus Cristo. Agora, se somos honestos, vamos ler isto pelo que Ele disse, e sem interpretar mal o que Ele está dizendo aqui. Ele disse que Deus ocupou 3 coisas aqui. 3 coisas. Deus ocupou o corpo de Jesus, diz que Deus ocupou a alma de Jesus, e diz que Deus ocupou o Espírito de Jesus. Veja, todas as 3 partes de um homem, Jesus. Alguns irmãos tentam dizer que Deus era a alma de Jesus, mas aqui o irmão Branham disse que Deus ocupou a alma de Jesus. E ele disse que Jesus aqui era um homem completo.
Ele tinha o seu próprio corpo, a alma e espírito. E Deus entrou e possuiu tudo isto. Agora, Deus ocupando a alma e Deus sendo a alma não é a mesma coisa. Ele não disse que Deus era a alma de Jesus, ou que Jesus era apenas o Filho era apenas o corpo, que Deus era o espírito, já que Deus é espírito, né? Não, então eu tenho aqui, na minha ideia sobre as Escrituras, dois espíritos. Jesus, né, com seu próprio espírito, que é o espírito que ele entregou na cruz, em tua mão eu entrego o meu espírito, e o Pai, que é espírito, habitando também no espírito de Jesus. Foi nos três: corpo, espírito e alma, que Deus possuiu. Vê? Eu não sei porque as pessoas tentam tornar as coisas tão difíceis. Se na Bíblia está tão simples, o irmão Brando explicou tão simples. Como o irmão Liveiro disse há anos atrás, ele disse: olha, quando a linguagem perde o seu significado, está tudo acabado. Então, por que as pessoas não podem aceitar toda a palavra? Como está escrito em suas Bíblias, como foi dito nas gravações, como está registrado durante todos estes anos. Agora veja uma coisa: se você não acredita no que o irmão Branham disse aqui sobre a casa de 3 cômodos, corpo, alma e espírito de Jesus, então você não vai também crer em um monte de outras coisas que o irmão Branham nos ensinou. Vê? Porque ele disse que Deus não entrou em Jesus até o seu batismo no Rio Jordão. E disse que Deus saiu dele no Getsemane. Agora, se você não consegue entender isto, é melhor você descrer, como o Branham disse isso, e começar a dizer que Jesus tinha Deus dentro dele desde que nasceu. E dizer que ele foi como Deus até o Calvário. E morreu lá, porque os unicistas, na sua concepção, Deus teve que morrer para salvá-los. E um Deus que morre, ele não salva ninguém. Ele tem que permanecer vivo, para nos vivificar, para nos ressuscitar. Sim, por isso que aquele que disse: eu te ressuscito dos mortos, e o filho disse: então eu vou morrer, porque eu confio no que tu me diz. Esse que prometeu isso para seu filho, ele é imortal. Ele possui a imortalidade, ele tem o poder da vida. Ele é o Deus vida. Vê? Sinceramente, não podemos entender a falta de fé que você percebe quando ouve muitos pregadores desta mensagem, que declaram crer nesta mensagem, afirmarem. Isto é uma falta de fé, uma falta de revelação, por não terem tido o entendimento aberto. O irmão Brian disse que um ministro, conversando com um determinado ministro, esse ministro estava lhe contando que o irmão, ele tentou dizer para o irmão de que Jesus era um ser dual, e ele citou o irmão Branham, como eu citei para vocês. E sabe o que o irmão disse para esse ministro? Ele disse assim: olha, o irmão Branham disse isso somente 2 vezes. Então não é para ser crido como doutrina. Aí o pastor levou essa palavra para o irmão Consueco. Olha, o irmão disse isso para mim. Ah, mas o irmão Branham disse isso só 2 vezes, então não podemos usar como doutrina. Então, para termos uma doutrina, nós temos que ter ela quantas vezes? Quantas vezes tem que ser dita para ter algo como doutrina estabelecido nas Escrituras? O irmão Brian disse para aquele pastor: não 2 vezes, irmãos. Não 2 vezes. Ele disse isso pelo menos 4 vezes diretas e muitas outras vezes indiretas. Mas essa não é a questão. Não é quantas vezes ele disse. Você sabe o que acontece? É aquela palavra que Jesus disse: honestos e tardo de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. É isso que são, nécios de coração, retardados, que não conseguem crer em tudo que os profetas disseram. Ficam com uma parte, com a outra não. Quer dizer, tudo com letra maiúscula, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ah, mas só tem um versículo que fala sobre isto. Só tem um parágrafo que ele disse isto. Isso significa que se ele dissesse isso somente uma vez e não voltasse a fazer uma correção ou outra afirmação, e se ele disse algo somente uma vez, será melhor você crer no que ele disse. É melhor você crer. É melhor você crer no que ele disse. Veja, ou você vai dizer: eu não acredito que essa pessoa está dizendo isso.
Eu não acredito que a pessoa está falando uma coisa dessa. Vê? Então, nos escritos do irmão Brian, nas anotações dele, ele deixou registrado para nós algo assim. Ele diz, depois disso, ele fala: ai, 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 ai. Eu não posso acreditar que eles podem se chamar de ministros desta mensagem e depois não crer no que o profeta disse, ou fazer alguma declaração como: bem, ele só disse isso 2 vezes, por isso não precisa dar nenhuma atenção a ele. Parece-me que o livro do Apocalipse nos diz que, ao deixar de fora uma palavra, você não só vai perder o arrebatamento, mas o seu nome será retirado do livro da vida. E estes são homens guiando igrejas, viu? E estão querendo alcançar o arrebatamento desta forma, tirando aqui e acrescentando ali. É isto o que tem acontecido. Simplesmente não dá para você acreditar que estas pessoas fazem tais afirmações. De qualquer maneira, permita-me ler para vocês 4 citações de Mombrana sobre Jesus ser um ser dual. Do seu sermão Bálsamo em Gileade, assim nós já vamos concluindo, do seu sermão Bálsamo em Gileade, do dia 18 de 2 de 61, parágrafo 80, o irmão Branda disse: sabe, Jesus, bem no final do seu ministério, seus discípulos não conseguiam entendê-lo, ninguém o entendia. Quantos sabem que eles não conseguiam entendê-lo? Com certeza. Por quê? Eles pensavam que ele tinha uma dupla personalidade. Não, às vezes era ele falando e em algum momento era o Pai falando nele. Aí você não vai crer nisso, porque ele só disse uma vez. Então vamos para a segunda vez. Vejamos a Deus, do dia 29 de 11 de 59, parágrafo 58. Ele disse, Mombrana falou: ele era um profeta, ele era um homem, citando as palavras da mulher. Eu disse, ele era mais do que isso, Deus estava nele. Ele era um homem, mas ele era uma pessoa dual. Ele era um homem. O Espírito nele era Deus. Eu disse, Deus estava em Cristo. Então aqui nós temos uma segunda vez onde ele disse que Jesus era um ser dual, que tinha 2 seres, o Pai e o Filho trabalhando juntos. No sermão, Senhores, queríamos ver a Jesus, do dia 11 de 12 de 57, parágrafo 21. Agora, Jesus nasceu para um propósito, que era para Deus manifestar-se através deste corpo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele era um corpo que se tornou físico para que homens e mulheres pudessem ver o que ele pensava e suas expressões para as pessoas e seu agradecimento e a sua atitude com relação a toda a humanidade. Ele expressou isto através de Cristo, Deus. Cristo parecia ser de uma dupla personalidade. Às vezes ele falava e eles coçavam a cabeça. Eles não o compreendiam. Uma hora ele falava uma coisa e outra hora parecia outra coisa. O que acontece é que era Jesus falando e depois Cristo falando. Jesus era um homem. Cristo era o Deus que estava nele. Não sou eu que faço as obras. Meu Pai que habita em mim, ele faz as obras. Temos aqui uma terceira citação. Jeová Jireh, do dia 29 de 4 de 56, parágrafo 53. É por essa razão que as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando. Outras vezes era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Ele era um homem, o Filho. Deus estava nele, o qual estava tabernaculando nele. Temos aqui 4 citações do irmão Brana, falando a mesma coisa. Agora, em algum momento, o irmão Brana corrigiu tudo isto. Eu não encontrei ainda essa correção. E você não vai encontrar, porque quem está ensinando sobre isto conhece todos os sermões do irmão Brana em seu próprio idioma. Em seu próprio idioma. E por isso podemos fazer essas afirmações com tanta propriedade. Não estamos pregando uma coisa e preocupados. E se amanhã for traduzido o sermão que desfaça isso, que está... porque ela assim anda a preocupação, né? Isso era a preocupação antes, que tinha muitos anos atrás.
Se nós pregar tal coisa e depois vem um sermão e tem correção para isso, então é melhor nós não entrar nesse ponto, e assim ficava. O problema é que nos pontos que entraram, quando veio a correção, eles não aceitaram. Se preocuparam tanto, disso cuida e disso usa. Se preocupavam tanto com isso, e os erros doutrinários que cometeram, não consertaram quando veio a correção. Então nós estamos descansados quanto a isto, porque o que nós ensinamos sobre a doutrina de Cristo, estamos trazendo tudo que o profeta disse, não em 2 ou 3 sermões, mas tudo que ele falou desde que foi registrado suas palavras do ano de 47 até 1965. E é melhor nós acreditarmos no que foi registrado nas gravações, não é? Porque foi dito, diga o que diz as fitas. Disse, não, porque eu não sou responsável se você for além daquilo que foi ensinado, porque ele disse, não fui eu, foi Deus que me disse para dizer. E foi o que Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então vamos para esta parte, não é? Vamos curvar nossas cabeças. Deus eterno, soberano Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te agradecemos por tua bondade, misericórdia, e te agradecemos nesta hora por tua palavra que veio a nós, trazendo mais luz sobre aquilo que está escrito nas Escrituras. Te agradecemos por isto, Senhor, e pedimos por nossos irmãos, por nossos amigos que estão nos ouvindo nesta hora, que todos possam ser agraciados por Ti neste momento, Senhor. Perdoa os nossos pecados, encha-nos com o Espírito Santo, e que a cada dia possamos viver de acordo com a norma estabelecida pelo Senhor, porque bem sabemos que a lei do Senhor é perfeita e toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos deixar apto para encontrarmos a estatura do varão perfeito, alcançarmos este patamar que somente os teus filhos que recebem a adoção pelo Espírito Santo podem alcançar. Te pedimos no nome de Jesus Cristo por nossas vidas e prepara-nos, ó Deus, para a parte do culto que vem depois desta, que possamos ter um bom momento em Tua presença e que o nosso sacrifício, nossa adoração seja aceita por Ti nesta hora. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém.